Fala, senhores e senhoras. Tudo bem com vocês? Como é que tá todo mundo? Eu vi que o áudio estava esquisito, né? Do aguarde. Porém, a princípio, não pretendo colocar nenhum aguarde. Nós vamos tocar reto. Vou ver se. Então a gente não deve ter esse problema se repetindo. Ah, mas eu vou dar uma olhada depois nesse aguarde. Eu vou esperar para sair o áudio. Vamos ver se está funcionando. Fala, senhores e senhoras. Acredito que o áudio esteja ok. Quem quiser me dar um feedback aí, escrever se o áudio tá bom, fala da onde é, fala da onde está estudando, fala há quanto tempo estuda. Vamos ver. Ahn, Pessoal, temos banca, né? Finalmente. Eu gostei que foi a CESP. Eu tava um pouco receoso que fosse a FGV. Para quem não sabe, a FGV é uma banca. Ela não é difícil no sentido de ser difícil de resolução. Ela é difícil no sentido de ser completamente imprevisível. Uma banca bastante imprevisível. Tá? Pronto, está ok, vou me apresentar. Meu nome é Júlio, Júlio Pavei ou Júlio Furlaneto, como preferir. Eu sou auditor fiscal de Santa Catarina e estudei bastante tempo para concurso aí. 3 anos para o INSS, Anice, bastante. O nome da minha mãe é Anice. Estudei bastante para concurso, estudei 2 anos até ser aprovado no Maranhão para auditor fiscal e depois mais 3 até ser aprovado para auditor fiscal de Santa Catarina. E ao longo desses 5 anos, uma série de reprovações, né? Junto com as aprovações, vem bastante porrada. Não é incomum a gente levar porrada. Quem estuda aí há mais de um tempinho já está bem acostumado com a dificuldade que é passar em concurso, né? É complicado pra caramba, o psicológico enlouquece e, e a pessoa tem que ser muito forte. Não é todo mundo que aguenta, a gente sabe muito bem que não é todo mundo que aguenta. Pessoal de Macaé, Amanda Furtado. Engraçado, esse nome me parece comum. Amanda Furtado. A Juscelia é de Chapadinha, no Maranhão. Já morei no Maranhão, Juscelia. Morava em São Luís. Sobral, Ceará, Teresina, Recife. Boa, galera, todo o Brasil. Bastante gente já online. A, Ta... a Tayane tá há 6 meses levando isso tudo meia boca. Tayane, eu diria pra pegar no tranco, porque o concurso deve vir logo. A gente tem expectativa até, algumas expectativas, né? De que eles saiam, de que o concurso saia ainda no ano de 2022. Eu não sei, tá? Até agora a eleição vai ter o término das eleições, eu acho que vai estar conturbado e acredito que não deva se mexer muito nesse concurso durante essa época. Porém, a gente teve aí, próximas eleições, a definição de banca, né? Não necessariamente o órgão está relacionado com a política, tá? É claro que quem dá a cartada final geralmente é um cargo político, né? Porém, ou um cargo eletivo, né? Porém, afeta, né? A gente sabe que afeta. As eleições afetam os concursos de maneira geral. A Cíntia de Porto Alegre, Porto Alegre é aqui pertinho. Eu estou em Criciúma, Santa Catarina. Várzea Paulista. Vai ficar salvo, Newton. Newton ou Newton? Eu não sei. Newton, vou escolher falar Newton, se quiser me corrige. Pode ficar à vontade, que daí bota um acento assim no Newton, que eu falo Newton. Vai ficar salvo, sim, e fica nas aulas de monitoria, certo? Caramba, Paraíba, Mato Grosso, Bahia, gente de tudo que é lugar. Esse concurso vai dar gente pra caramba. Então estudem porque vai dar gente pra caramba. Kelly Monteiro, quem já viu todo o edital, o que fazer a partir de agora. Kelly, hoje é uma monitoria bem para quem já viu todo o edital. O objetivo é falar sobre alunos avançados. Primeiramente, porque como saiu a banca, a gente vai fazer uma exceção e vai dar uma olhada nas notícias e tal, para dar uma acalmada nos ânimos, que a galera fica maluca, né, com essa definição de banca. Eu ficaria, o negócio é sério, né, o bagulho é sério agora.
Agora acabou a brincadeira. Ó, a Maia Messias de São Luís, da minha terra, minha ex-terra. Eu nasci em Criciúma, morei por tudo que é lugar que vocês imaginar. E cá estou em Criciúma de novo. Eu tive a bênção de ser aprovado no estado em que eu nasci e consegui voltar para cá. Ah... A Anice tá cansada de estudar para o INSS e a sensação dela é que ela não aguenta mais, não consegue aprender mais nada. Eu vou fazer um negócio hoje que a gente vai ver, que tu vai conseguir descobrir um pouco melhor se tu consegue aprender ou não, beleza? O meu terno tá um pouco incomodado. Nielton, é Nielton mesmo. Beleza, assiste lá, Nielton, assiste em velocidade dobrada e economiza tempo, tá certo. Estava num ritmo muito bom esses dias, estou sentindo a concentração bem abalada. Vale a pena buscar remédio para ajudar? Eu não sei quem fez essa pergunta sobre o remédio, depois a gente conversa. Mas pro final a gente pode falar que não é o tópico, mas a gente pode sempre... Não sou médico, não sou psiquiatra, muito menos psicólogo. Não ousaria dizer tomem remédio, não. Eu só ia abarcar o assunto sobre procurar um especialista, né? Beleza, pessoal. Vamos começar. Já tem bastante gente online, já dobrou o número de pessoas online. Então, agora vamos efetivamente dar uma olhada nas notícias, tá? Deixa eu passar aqui para minhas notícias. Tá. A gente tem aqui, nós temos aí uma expectativa de 1.000 vagas para técnico, tá? E finalmente tivemos a dispensa de licitação. Eu fiquei extremamente feliz com a CESP e o Sebrasp. A gente vem olhando essa matéria, esse conteúdo aí desde sempre, tá? Eu fiz a primeira trilha do INSS em 2019, focada no CESP, que é antigo CESP, né? Que agora é o Sebrasp. E é o Sebrasp, tá? Algumas pessoas se confundem, é o Sebrasp e o CESP. É o centro, no caso, tá? Então, para não confundir, inclusive se um dia tiver que escrever em alguma discursiva, o Sebrasp, beleza? Então, a gente teve aí a remuneração inicial de 5,5, deve ter um aumento também, algo mais, né? Talvez a gente chegue em 6 aí de inicial, com esses ajustes que nós estamos esperando. Ótima remuneração para quem tem apenas o ensino médio, né? Ótima remuneração, muito boa mesmo. A gente conhece muito engenheiro, advogado, que não ganha isso de remuneração inicial. Então, um concurso muito bom para quem quer ajeitar a vida, né? Afinal de contas, dinheiro não traz felicidade, mas é um catalisador. Ele ajuda a gente a não ter tanto problema. O concurso do INSS é muito bom. Beleza? Então, finalmente, Banco Sebrasp, expectativa de vagas, 1.000 vagas, né? E vamos ver, porque como é um concurso que faz muito tempo que não tem nomeação, é muito razoável que a gente tenha uma grande nomeação de cadastro de reserva, tá? Então, eu apostaria, cada vez mais os concursos têm apostado em cadastro de reserva. Eu vou explicar por quê. Vocês devem conhecer algumas leis relacionadas a concurso, né? Eu falei leis porque é legislação de maneira geral. O Júlio da UFMG hoje. Por que é da UFMG? Eu não sou da UFMG. Eu fiz UFSC. E o que acontece? Quando tu coloca um edital, tu coloca 10 vagas, tu tem que contratar as 10 vagas. Se tu coloca 100 vagas, tu tem que contratar 100 vagas. Tem 4 anos, senão tu entra no judiciário, consegue um mandado de segurança e você é nomeado, tá? E aí, dinheiro traz paz. Traz mesmo. Ajuda. E aí, muitos concursos, muitos órgãos têm negociado. Quando tu tem uma licitação, tu negocia com geralmente o chefe do poder que tu está trabalhando, certo? Porque todo mundo tem um orçamento. Então, geralmente, tu negocia com o chefe do executivo ou com, às vezes, um secretário de fazenda, dependendo se ele tiver poder, ou planejamento, para ver se tem dinheiro. E aí tu fala assim, eu quero tantas pessoas. Um cadastro de reserva é muito mais fácil de tu conseguir. Então, se tu colocar 1.000 e ficar lá disponível, existe uma chance razoável de que tu possa chamar
mais depois. Isso acontece bastante, por exemplo, no meu concurso de Santa Catarina, a gente chamou todos os... Ninguém acreditava que ia chamar o cadastro de reserva da gente, tá? A gente chamou todos os auditores, depois chamou todos os auditores do cadastro de reserva e se deixasse, o secretário da Fazenda teria nomeado mais gente, certo? Então, isso demonstra como teve uma mudança na dinâmica dos concursos, tá? Então, 1.000 vagas não quer dizer 1.000 vagas. 1.000 vagas pode ser mais do que isso. Inclusive, a gente fez até um artigo, esses dias, eu coordeno uma equipe no Estratégia que faz artigos de pesquisa e tal, sobre tribunais, TRT e TRF, especificamente, que sempre fazem cadastro de reserva, nunca colocam vagas. E nós tivemos, eu não me lembro mais, mas era um número enorme, tipo 6.000 nomeações, sendo que as vagas eram tipo menos de 1.000. Todos os 5.000 e poucas nomeações extra eram todas de cadastro de reserva, tá? Claro, os tribunais exageram, eles colocam 0 vagas mais cadastro de reserva, 0 vagas mais cadastro de reserva. Ou seja, é uma prática comum nos tribunais abusar, e na minha opinião é abuso, tá? Abusar dessa prática aí do tratamento do edital. Beleza? Então, temos aí quando eu olho para cá é porque eu tenho outra tela aqui, tá? Temos aí uma remuneração muito boa, tá? A gente tem, vamos voltar aqui, a gente tem aí cerca de 13.000 cargos ocupados e 20, muito cargo vago, tá? Muito cargo vago. Isso significa muita coisa? Depende. Cargo vago não quer dizer cargo necessário, tá? Eu sou uma pessoa justa. Eu não vou tentar vender para vocês que cargo vago é cargo que vai ser ocupado. Não, por quê? Porque a TI e a automação, de uma maneira geral, substituiu muita gente, tá? Então, hoje, um técnico do INSS faz o serviço de 10 tranquilamente, tá? Então, 20.000 cargos não quer dizer que eles vão... Cargos vagos não quer dizer que eles vão nomear 20.000. Agora, que eles podem nomear uns 2.000 tranquilamente, até mais possivelmente, tá? Aqui a gente tem um pouquinho sobre a remuneração, conhecimento básico. E aqui a gente tem o que eu acho bem legal de ver também, que não é... Para mim, esse é semi-importante. Para mim, esse é mais importante, tá? Que é o teto. O teto aí de quase 10.000. E quando vocês chegarem no teto, obviamente com um ajuste da inflação, etc, etc, a gente deve passar dos 10.000 reais. Beleza? Então, pessoal, que eu falo, 10.000 reais com ensino médio, só fechando o terceirão, é coisa, tipo, é coisa de ouro, assim, né? E aqui é óbvio para analista, mas não é o nosso caso nesse concurso, tá? Nossos requisitos aqui, basta ensino médio, que muita gente ficou na dúvida durante muito tempo, então o ensino médio é o suficiente, tá? Eu gosto sempre de fazer uma introdução ao concurso. Quem estiver assistindo a essas aulas gravadas depois, dá uma pulada, vai para frente, mas é bom a pessoa fazer uma introdução para saber. Muita gente é nova, muita gente está entrando agora, tá? Então, a gente tinha aí uma expectativa de resultado final e homologação. Essa foi o de 2015 e 2016. Eu achei que eu estava na expectativa de sair agora. Não, isso aqui é entre a autorização, o edital e o resultado final. Vocês vejam que aqui a gente teve 6 meses entre a autorização e o edital. O nosso deve passar disso, tá? Mas com a definição da banca, logo a gente vai ter concurso, tanto da Receita Federal quanto do INSS. Eu não ligaria tanto para isso agora. Esses números devem dar uma oscilada. Eu diria que noções de informática vai ganhar valor, tá? Se você estiver muito fraco em noções de informática, foca nisso daí, porque qualquer órgão tá querendo gente que trabalhe bem nisso daí. Se eu fosse contratar, eu ia botar, sei lá, 30% questão de seguridade social, 30% de informática e o resto, eu ia fazer esse resto todo. Afinal de contas, é um trabalho administrativo. O que significa? Vocês não vão fazer parecer, depende de muita coisa. Então, saber a legislação é importante, é ideal, mas não é necessário para o dia a dia em vários aspectos do trabalho, tá? Então, se eu tivesse que apostar em questões que não foram cobradas na última, coloque informática aí na ponta das prioridades de vocês.
No último a gente teve 1 milhão de inscritos aí, 1 milhão e 43 mil inscritos para técnico. Eu acredito que nós vamos ter mais, tá? Os concursos estão muito mais divulgados, tem muito mais profissionalismo. Então a gente aí deve ter mais de 1 milhão de inscritos nos concursos. Vamos fazer uma conta rápida? Vamos fazer 1.000 vagas. Não, 1 milhão dividido por 2.000 vagas. Vamos botar aqui, eu acho que posso ter. 500 candidatos por vaga, é um concurso concorrido, tá? Porém, falo isso com certeza, 99% desse 1 milhão não sabe nem escrever o nome. Tipo, não que ele seja analfabeto, mas que ele nunca encostou num concurso, ele não sabe aonde que ele tem que escrever o nome dele, tá? Então, fiquem muito tranquilos com esse número, tá? Eu diria que de 1 milhão de pessoas, deve ter, no máximo, 5 a 7 mil bem preparados. E eu acho que esse número ainda é exagerado. Eu diria que é menos de 5 mil, tá? Então, sejam um dos preparados. Sejam um dos preparados. A Tayane está apostando 3 milhões de inscritos em 22. Eu acho razoável. Não acho que não seja razoável. Porém, não muda o número de preparados, tá? Então, vamos supor, a maioria das pessoas do sul, do sudeste, boa parte do Brasil como um todo vai fazer esse concurso. O Nordeste também é bem concurseiro, Eu não me lembro do pessoal do Norte. Se alguém souber aí, infelizmente meu contato com o Norte é mais restrito, e do Centro-Oeste também. Eu já morei no Sudeste, no Sul e no Nordeste. Então a gente vai ter bastante gente aí do Brasil inteiro. Não adianta nem pensar. No Norte também vai ter gente pra caramba, é todo mundo tentando mudar a vida, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço, tá? Esse é que importa. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço, tá? Então, eu falo isso com propriedade, tá? 3 milhões de inscritos, 100 milhões de inscritos, 150 milhões de inscritos, vai ter 3 mil, 5, 7 mil pessoas preparadas no máximo. E vai ter umas 1.000 que vão estar voando, tá? Quem está estudando há muito tempo já sabe. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Então vamos lá. Acho que já deu aqui. Eu tô vendo se tem mais alguma informação. Não. Vamos pros nossos slides. Vamos para os nossos slides. São slides simples, tá? A ideia de slide, não sei se vocês sabem, mas em apresentação, principalmente moderna, a gente faz pouco slide e fala bastante. A informação tem que ser pouca e ela tem que vir da voz, porque a ideia é que a gente converse, tá? Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de assunto de alunos avançados. Primeira coisa, em alunos avançados que a gente vê é como estudar, e a gente vê que aqui tem questões, revisão, dificuldades. Júlio, não tem teoria. Não tem teoria, porque a gente vai botar a teoria dentro das dificuldades, tá? Porém, eu li aqui, a Tatiane perguntou, começou há quanto tempo? Começou faz 20 minutos, Tatiane. 20 minutos? Cadê o meu negocinho aqui? 20 minutos. Vou voltar, porque às vezes eu leio o chat e o meu cérebro dá uma falhada. Eu tenho dificuldade de voltar. Vamos lá. Por que a gente não colocou teoria? Porque elas vão estar dentro das dificuldades. O que acontece? Um aluno avançado já viu todo o edital, certo? Então a gente vai tratar disso aqui hoje. Um aluno que já viu todo o edital. Viu na trilha, viu fora da trilha, pouco me importa. Não me importa. A primeira coisa do aluno avançado é o estudo por questões. O estudo por questões de um aluno avançado ele tem que ser muito mais forte, ele tem que ser muito mais evidente dentro do estudo dele. Por quê? Porque é um estudo direcionado, certo? E a gente vai alinhar os estudos por questões com as dificuldades. A gente vai ver todo o webinar que eu falo sobre esse método de estudo. Nem todo mundo segue ele, porém, quem não segue e é avançado acaba patinando, tá? E eu vou explicar por quê. Eu não tô falando de método mágico, eu não tô falando de porcaria nenhuma de revolucionário e tal. É simplesmente estatística, análise de dados e dar uma olhada
no que vocês estão errando e focar onde está a fraqueza, tá? Então, sobre estudo por questões, recomendo fortemente, tá? Se tu terminou a trilha, tem muita gente que está terminando a trilha antecipado, a minha recomendação para todo mundo que terminou a trilha, vai no sistema de questões, faz uma lista de questões, seleciona os tópicos que vai estudar, usa Sebrasp como limitador, coloca de 2022 até 2017, por aí 2016, tenta pegar aí, nós temos 6 matérias, mais ou menos, 7 matérias, tenta pegar aí umas 100 questões de cada matéria. Júlio, por que do sistema de questões e por que não do PDF? O PDF, ele é feito para, qual que é a palavra? Massificação do conhecimento da aula. Porém, ele não é teste, ele não te dá informação de teste. Se vocês virem, vocês acertam cerca de 80%, 90% no PDF. Vai no simulado e caga. Vai no simulado e não dá certo. Por quê? Porque o PDF, ele é para massificar. Então, ele é uma caixa de areia, ele é um ambiente protegido, certo? Aí tu vai no sistema de questões e tu começa a se testar. E por que testar é importante nesse caso? Porque a gente está falando de aluno avançado. Aluno iniciante não tem que se testar. Aluno iniciante, quando se testa, só fica frustrado. A gente está falando de aluno avançado, tá? Eu não aplicaria as coisas que eu estou falando para um aluno iniciante. Vou deixar isso bem claro, porque senão depois vai ter gente ficando desesperado. Eu fiz o que o Júlio fez e eu estou enlouquecendo. Sim, se tu for iniciante, tu fizer o que eu estou falando, tu vai enlouquecer. A minha recomendação para quem é iniciante, segue a trilha e segue o webinário de iniciante, que vão ter informações bem desenvolvidas. E é diferente o estudo, tá? Do avançado do iniciante. Voltando para o avançado. O avançado, ele faz as questões do sistema de questões, ele faz aí cerca de 100 questões do sistema de questões, e ele vai conseguir ver as dificuldades dele. Aí é que vem não é a chave de ouro, o segredo desse negócio. É estudar vendo as dificuldades. Deixa eu voltar aqui para os slides. Eu não vou falar ainda das dificuldades, porque a gente vai ver isso daqui. Ó. Quem está comigo, quem já viu meus webinários, já viu essa tabela, porque eu falo dela toda vez. Tá? Então a gente não vai ainda chegar nela, porque a gente vai retornar nesse estudo por questões com dificuldades e a gente vai ver sobre revisar, certo? Revisar é um aspecto muito importante do estudo avançado. E do iniciante também. Nesse caso, também recomendo fortemente que o iniciante revise. Porém, a revisão do iniciante, ela não é igual à do avançado. O que acontece? O avançado tem muito menos coisa para lembrar. Ele já está com muita coisa no cérebro dele e ele só precisa melhorar pontos específicos. Então, ele vai revisar de novo as suas dificuldades, tá? Ele vai revisar as suas dificuldades. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou direto mostrar essas dificuldades e daí a gente fala sobre como revisar com elas, porque é tudo um conjunto de uma coisa só, tá? É um método junto aí de coisa. Então, vamos primeiro ver sobre as dificuldades. O que é importante primeiro quando a gente está vendo as dificuldades? É saber o que mais cai, tá? Então, nós temos aí passo estratégico, nós temos diversos conteúdos, inclusive artigos do Estratégia gratuitos, que trazem a cobrança das últimas provas do Sebrasp, inclusive já é Sebrasp, porque a gente sempre focou no Sebrasp, por matéria. O que isso significa? Se vocês olharem aqui, regime jurídico único, tem todas essas matérias, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matérias. Dessas 8 matérias, as 3 primeiras, nós temos aí 36 com 35 dá 71, 7 com 2 vai dar 9, mais 1, 72. Mais 8 com 82, nós temos aí cerca de 80,8% de cobrança em apenas 3 matérias. Caralho, isso é coisa pra caramba, né, Júlio? É, coisa pra caramba. Então eu nem estudo o resto. Estuda. Estuda por quê? Se tu fizeres 80% do que tu estudou, se tu acertar 80% do que tu estudou, que é uma média razoável, uma média boa seria 85% a 90%. Uma média ruim seria de 70% a 75%. Então, se tu fizer 80%
das matérias que tu estudou, e se tu estudar só essas 3, tu vai fazer, vou abrir uma calculadora para ficar bem visível, tu vai fazer 0,8, vamos somar primeiro para ficar bem evidente os números, tá? Mas vai dar 8,80 e alguma coisa, 8,78, sei lá, 36,76 mais 35,29 mais 8,82, 80,87. Errei por 0,1, né? Então, o que a gente tem aqui? 80,87% de cobrança dessas matérias. Se a gente acertar 80% do que a gente estudou e só estudar essas 3, a gente vai fazer cerca de 64% da prova de regime jurídico único. Isso é suficiente para passar? Absolutamente não. Mas de maneira nenhuma. 60 e poucos por cento da prova não é suficiente para passar em prova, tá? Não é, não adianta botar açúcar em cima para fingir que é, porque não é. Pode ter 2.000 vagas que não vai ser, pode ter 5.000 vagas que ainda assim não vai ser. Vai ser um concurso provavelmente com um nível de prova um pouco mais tranquilo, então a gente espera aí uma nota de corte, pelo menos aí eu diria nos 80%. Eu esperaria nos 80%, tá? Claro, se vier Sebrasp uma certa, cancela uma errada, daí essa numeração não se aplica por completo. Beleza. Então, a gente já viu essa informação. Mas se eu não é para eu estudar só elas, o que é para eu fazer? Porque isso daqui não tá valendo nada, Júlio. A ideia é, essas daqui, tu tem que estar acertando pelo menos os 80% que a gente falou, certo? Então, vamos voltar. Vamos voltar aqui. Então, para essas daqui, tu tem que estar pelo menos acertando os 80%. Que daí, essas daqui, eu preferiria, se eu fosse estudar para o concurso, tentar chegar em quase 90% dessas daqui, dessas 3. E essas 1, 2, 3, essas 3 eu tentaria acertar 80%. E essas 2 eu tentaria acertar 60%. Mesmo tempo de serviço que caiu 1,47%, Júlio. Mesmo tempo de serviço que caiu 1,47%. Por quê? Porque examinadores evoluem, examinadores enlouquecem, examinadores são pessoas. Ele pode decidir que naquele dia o que ele quer ver é tempo de serviço. E aí, se vocês não souber, o bicho vai pegar, tá? Se a gente tiver questão suficiente, nunca tempo de serviço vai vir com mais questões do que regime disciplinar, por exemplo, considerando uma estatística média dessa daqui que a gente está falando. Mas isso aqui pode saltar para 10% tranquilamente, pode até saltar para 20% tranquilamente. Vocês entenderam o que eu falei? Acho importante que essa parte fique bem clara, tá? Se não entendeu, perguntem no final. Talvez eu tente ser um pouco mais claro. Mas aí pergunta específica. Perguntar, explica de novo. A não ser que todo mundo não tenha entendido, aí o erro é meu, tá? Mas se não, uma pergunta específica a gente responde. Então, ficou claro isso aqui? Isso é importante, tá? Porque a gente vai chegar aqui. Aqui é a segunda coisa que é importante. Que agora a gente está falando de focar nas dificuldades. O que é isso daqui? Isso aqui é uma tabela. Extremamente simples. Uma tabela extremamente simples. Nessa tabela extremamente simples, a gente tem a porcentagem de acerto por matéria, a porcentagem de acerto por conteúdo, a quantidade de acerto desse conteúdo e a quantidade de erros desse conteúdo. Como é que preenche isso daqui? Fez 10 questões, errou 2, isso calcula automático. Fez 30 questões, errou 8, isso calcula automático de 73%. Aí depois aqui, soma-se todos os totais e divide-se pelo total de acertos, que é o total, a soma dos totais, menos a soma dos erros, certo? É uma tabela razoavelmente tranquila, tá? E o que eu estou explicando na tabela não é tão importante quanto ainda onde eu vou chegar, tá? Não se preocupem. Se vocês fizerem as questões no sistema de questões estratégicas, por exemplo, vocês conseguem ver essas estatísticas de acerto e de erro, vocês conseguem tirar elas por conta própria, de qualquer maneira que vocês quiserem, né? O que acontece? Tu chega em constitucional, certo? Tu tá estudando direito constitucional e tu tá em... Não vamos pegar constitucional, vamos pegar português que tá mais alto.
Tu está em português e está com 78% de acerto. 78% de acerto parece bastante, certo? E aí é difícil tu sair de 80% de acertos para, sei lá, 95% de acerto. Não é fácil, não é fácil. Não esqueça, tá? A gente está falando aqui de acertos e erros do sistema de questões. Não está falando de PDF. PDF não entra nessa tabela, porque PDF é massificação de conteúdo. Aqui é aluno avançado que está testando para encontrar a dificuldade, tá? Aluno avançado, na minha opinião, não devia ficar fazendo questão de PDF. Ele devia tentar fazer questão do sistema de questões para se testar e encontrar as dificuldades. E aí sim voltar para o PDF no estudo direcionado. Beleza. Português está com 78% de acerto. É difícil de chegar em 95%? Sem dúvida. É difícil pra caramba. Mas a gente está vendo aqui que ele tem 80% de ortografia. Tá aqui, ó. 88% aqui é em regência, vamos supor. E esse 50% vai ser em conjunções, certo? Então a gente tem... Se eu tivesse com o Excel aqui, eu ficava em cima aqui, ia dar 80% em ortografia, 88% ia dar em regência e 50% ia dar em conjunções, certo? Agora vocês me respondem. Respondam aí no chat. Sair de 80% para 95% é difícil, né? Então, sair de 80% para 95% é difícil, sem dúvida. Agora, sair de 50% para 80% é difícil ou não? Eu acho que não. Eu acho que sair de 50% e ir para 80% é muito mais fácil do que sair de 88% e ir para 95%. Por quê? Tem uma explicação. Porque o examinador é ser humano, o examinador é maluco, o examinador tem dias bons e dias ruins. Ele pode pegar uma matéria de, por exemplo, ortografia, em que tu tá bem, e cobrar um assunto que não é completamente de acordo com as regras da língua portuguesa. Ele pode fazer, e é um saco isso, mas ele pode fazer. Agora, quando tu tá em 50% de acerto, pelo menos... porque o examinador, ele pode estar maluco, mas ele não é insano, porque ele perde o emprego também. Então, pelo menos, uns 80% das questões dele vão ser tradicionais, vão ser no básico, vão ser no intermediário. Pouca gente vai chegar aliás, pouca gente não, poucas questões vão ser desafiadoras de verdade. Isso é comum em concurso. 60% de questões fáceis, 30% de questões médias, 10% de questões difíceis. Ou 40-10 ou 50-35-15. Eu não sei nem se a conta tá batendo na cabeça para dar 100%, mas vocês entenderam. A maioria fácil, uma parcela média e algumas difíceis. As fáceis e as médias são repetidas, são repetíveis, são muito mais fáceis de tu atingir. Então, sair desse 50% e ir para 80% é mais fácil do que sair de 88% e ir para 100% ou sair de 80% e ir para 95%. O que isso significa? Significa que a gente tem 10 de ortografia, aqui não dá para ver, mas a gente tem 10 questões de regência e a gente tem 10 questões de conjunções. Se a gente sair de 5 para 8 aqui, a gente já melhora a nossa estatística em 3 sobre 30, em 10%. 10, 20, 30, em 10%. Então, se a gente melhorar aqui de 50 para 80, esse 78 já vai para... aqui não tá o número 10 de questões, é por isso. Mas se a gente sair do 50 para 80, a gente vai melhorar muito mais facilmente esse índice aqui. Pessoal, essa parte é um pouco mais complexa. Que números que o pessoal está pedindo? Números. Eu não estou entendendo. Eu vou fazer uma pausa e tentar entender que números são esses que estão pedindo aí. Beleza. Estou entre 84 e 88. Sim, nessa fase... Mas... Tá, beleza. Vou guardar um pouco aí. Enfim, até que me respondam desses números aí que o pessoal está escrevendo em caixa alta já, eu vou continuando. Pessoal, vocês entenderam qual que é o conceito de estudo? Se vocês
Então, tá, o número para criar um grupo. Não dá para mandar número no chat do YouTube, tá? Provavelmente não vai dar certo. Eu já tentei mandar o meu e-mail, já tentei mandar site, endereço na web, não dá para mandar. Então, enfim, continuando. Eu disponibilizo a tabela, eu sempre disponibilizo. Pode deixar que eu mando de volta. Então, vocês entenderam onde que eu tô chegando? Onde que eu tô chegando? Foco na dificuldade. Então, a gente focando na dificuldade, o nosso serviço fica muito mais fácil. Vocês não têm noção. Eu estudava para concurso, fazia, sei lá, 4 anos, 3 anos e meio, por aí. E aí, eu já tinha sido aprovado no Maranhão, mas existe um gap bem grande entre uma prova do Maranhão e uma prova de Santa Catarina para auditor fiscal. Tá? São 2 concursos difíceis, mas existe um gap grande entre os 2. Um é mais difícil que o outro. Santa Catarina era o meu sonho. Não porque é melhor, mas só porque eu sou catarinense. Então, eu queria chegar em 90% de acerto em tudo. Certo? Eu queria chegar em 90% de acerto em tudo, porque eu queria passar. E eu travei em 80 e poucos, 82, 83%. E eu não consegui ir para frente. 3 anos e meio estudando e não consegui ir para frente. Eu parei em 82 com, sei lá, 2 anos de estudo e 1 ano e meio eu não conseguia ir para frente. 3 anos e meio, nada. Aí eu tive um insight de começar a estudar direcionado. Eu às vezes passava... a gente tá falando de aluno avançado, tá? Não enlouqueçam. Não pensem que isso serve para todo aluno, porque senão vocês não vão dar conta. Estudar direcionado sempre é bom para qualquer tipo de aluno, mas tem que tomar cuidado com o psicológico, tá? Por isso que eu gosto tanto da trilha para quem é iniciante. E aí eu comecei a ver, eu me lembro que eu comecei a ver os pontos, e eu me lembro de ver, por exemplo, no caso para auditor fiscal, de ação direta de inconstitucionalidade, né, que é controle de constitucionalidade, eu tava em 87, 88% de constitucional e não conseguia melhorar a minha estatística, fazia anos. E aí eu estudei 3 matérias, juro por Deus, 3 matérias. Era controle de constitucionalidade, era... eu não lembro mais as matérias. Faz 4 anos já. 5, sei lá, anos. Eram 3 matérias. E essas 3 matérias, eu tava em 40%, 50%, eu saí de 40% a 50%, debulhei, entrei na teoria, resumo, revisão, e pá. Falei assim, não vai ter nada que eu não vou saber disso. E pulei de 50% para 90%, 85% nessas matérias específicas. O que aconteceu? O meu salto em constitucional pulou de 82% para 90%, porque eu foquei no negócio. E antes, como era um negócio muito abrangente, como era constitucional, constitucional envolve desde interpretação do STF, se tu pensar amplamente, né, até doutrina. Então, é impossível tu simplesmente abranger tudo que tem disponível, tá? Então, esse tipo de estudo é extremamente benéfico para quem está avançado. Para quem eu recomendo isso? Para o aluno que já terminou a trilha, para o aluno que está dificuldade só em algumas matérias, para o aluno que já tem mais de 80% de acerto. Professor, nem sei quantos por cento de acerto eu tenho. Termina a trilha, faz um grupo de questões, um sistema de questões. Se vocês quiserem só se testar, não faz 100 questões de cada, porque vai demorar muito tempo. Faz 30, 40 questões por matéria, de acordo com a importância, bota mais ou menos. Então bota 50 para previdenciário e bota 30 para português. Não, português também é importante. Sei lá, informática, mas informática eu considero que vai subir, tá? E aí, tenham essas estatísticas por conteúdo, não por matéria, por conteúdo. Pessoal, a gente está aqui trabalhando, fazendo um webinário com vocês, e vocês estão aí gastando tempo para fechar um grupo. Vai no Instagram e faz um grupo e começa a deixar entrando gente, porque tá disruptivo com a aula. Eu acho que tem gente querendo assistir e tal, e até vocês estão perdendo conteúdo, tá? Sabe, é desrespeitoso até um pouco com o meu trabalho aqui. Sistema de questões, Maria Carolina, sempre que a gente faz trilha no estratégia, a gente coloca questões e tal, do site de questões de estratégia, tem lá.
eu não posso, como eu falei, eu não posso passar o link porque o Google não aceita, tá? Não é a gente. É o Google que não aceita. Então, beleza. Cheguei a perder o rebolado aqui. Vamos lá. Vamos voltar em como revisar. Como que a gente vai revisar agora? Eu recomendo que a gente foque nas revisões com dois aspectos, dois vieses. O viés das dificuldades somado à importância, tá? Por quê? Porque revisar toma tempo pra caramba. Toma tempo pra caramba revisar. Então, se tu sair revisando tudo, tu não tá revisando nada, tu tá basicamente estudando de novo. A minha recomendação é foca nisso aqui e foca nisso aqui. Descubram os furos, especialmente se o furo de vocês aqui, vamos supor que esse 50% seja uma matéria de formas de provimento. Se for esse caso, vocês têm que destruir essa matéria e voltar a ter aí cerca de 85% a 90% de acerto, tá? Então, eu acho extremamente importante que a gente tenha uma revisão focada. O que acontece? Com a revisão, nós temos uma dificuldade bem grande para os alunos avançados. Por quê? O material da trilha, por exemplo, ele faz revisões baseadas no estudo anterior. Mas um aluno avançado, na minha opinião, eu não recomendo nem o uso da trilha 100%. A trilha pode ser um guia, mas ela não deve ser o dia a dia do aluno avançado. O aluno avançado tem mais a ganhar sendo mais independente. E aí é onde eu falo que a gente estuda por questões, foca nas dificuldades e revisa, tá? Então eu estou fazendo esse vídeo dentro da trilha, mas eu gosto de ser sempre o mais sincero possível com vocês, mesmo quando isso implique o não uso de um material nosso. Então, o que eu recomendo? PDF, sem dúvida. O sistema de questões de estratégia, sem dúvida. Mas a trilha, eu acho que ela pode deixar a desejar quando o aluno for avançado. Ela é ruim? De jeito nenhum. O que eu recomendo? O aluno quer seguir a trilha, está com vontade de seguir a trilha. A minha recomendação é ver o material que vai ser estudado. Aula tal, item tal até tal. E aí estuda esse conteúdo sem necessariamente ler as dicas. Eu leria, ao invés das dicas, o meu resumo, tá? O meu resumo, os meus grifos. Quando eu falo resumo, é amplo, tá? Grifo, mas eu teria um material próprio. Então, quando a gente fala em resumo aqui... eu não coloquei resumo aqui, desculpa, mas na revisão a gente fala em resumo, né? Quando eu falo em resumo, é amplamente falando, tá? Então, grifos próprios, resumo próprio... Geralmente esses dois são as traduções mais tradicionais de resumo. Eu não recomendo resumo do professor, resumo dos alunos aprovados, resumo do passo estratégico. Eu não recomendo. A minha recomendação é que cada aluno avançado tenha um conteúdo desse, tá? Então, se você for iniciante e quiser um resumo do professor, é ótimo. Quiser um resumo do grifo dos aprovados, é ótimo. Se quiser um grifo um resumo do passo estratégico, é ótimo. Se for iniciante ou intermediário. Para o avançado, a técnica muda, tá? O cara tem que ser mais independente, ele tem que sair do ninho, ele tem que voar, porque senão ele pode ficar, às vezes, numa armadilha aí dos 75% a 85%. É uma armadilha que pouca gente consegue sair, tá? Ana Carolina, boa pergunta. A mensuração da porcentagem de acerto só deve ser considerada em cima das questões do site? A minha recomendação é que sim. Por quê? Porque é o que eu falei no começo. O site, ele representa uma prova muito mais fielmente do que o PDF. O PDF, ele é muito bom para massificação de conteúdo, mas ele repete as questões. Então, vamos supor que tu vai fazer uma questão sobre o artigo 5º da Constituição Federal. E ele vai trazer o inciso 4º do artigo 5º 3 ou 4 vezes. E vai dar a impressão de que tu acertou 3 ou 4 vezes. Vamos supor que tu saiba uma, certo? Vamos supor que tu erre a primeira, para ser mais explícito ainda. Tu errou a primeira, aí só que tu aprendeu. Tu leu o comentário, ouviu o erro ou qualquer coisa. Aí tu acerta a segunda, a terceira e a quarta. A impressão que tu tem é que tu acertou 75% das questões. Mas, na verdade, tu errou 100%, porque tu errou aqui.
Todas as outras que vieram depois são apenas reflexo do teu aprendizado inicial. Não quer dizer que está memorizado na cabeça. Então o PDF ele é muito bom para massificação, mas ele não representa a porcentagem de acerto real de um aluno em prova. Ficou claro? Imagino que tenha ficado claro. Então a minha recomendação é sim, no site de questões de estratégia, faça filtros. Ah, professor, mas eu não sei fazer filtro. É avançado. Se você é avançado, tá na hora de aprender, tá? Se for avançado, tá na hora de aprender, porque é fácil, tá? Eu fiz filtro desde quando eu era iniciante e não é difícil, tá? É extremamente fácil, extremamente fácil. Quando eu falo extremamente, é extremamente fácil, tá? Não tô dando patada em ninguém, eu só tô falando que às vezes o cara fica com medo, dá medo, e não precisa ter medo, é muito tranquilo, tá? É muito tranquilo. Beleza? Então, pessoal, essa tríade aqui que eu falei, estudo por questões, como revisar, considerando aqui grifos ou resumo, e focar nas dificuldades, os três juntos, eu garanto, se vocês fizerem esse direito, vocês conseguem ser aprovado para magistratura, para INSS, para diplomacia, para Polícia Federal, para onde vocês quiserem, tá? Eu garanto. O problema é ter a disciplina de fazer isso, olhar esses números, encontrar a dificuldade, voltar no sistema de questões, fazer um resumo baseado em questões e revisar de acordo com o estudo. Beleza? Isso não é fácil. Isso demanda maturidade no estudo, isso demanda organização, tá? Quem pode fazer isso por você? Um coach, tá? Um coach às vezes faz isso por ti. Mas eu digo que ninguém faz isso por ti como tu mesmo. Toma tempo se organizar, toma cuidado, porque às vezes a gente cai na armadilha da organização, fica se organizando por horrores de tempos, horas e meses se organizando e não sai, não estuda nunca, tá? E finalmente, sobre como revisar, eu tenho uma outra coisa que é o método de revisar, tá? A gente falou do material de revisar, a gente vai falar de método de revisar. Como que é um método de revisar, de revisão? O método de revisão existem dois principais escolas, que é a do 24/7/30 e a do estuda 4, revisa 2 ou estuda 5, revisa 1. O que isso quer dizer? 24/7/30 tu estuda um assunto, revisa em 24 horas, revisa em 7 dias, revisa em 30 dias. É bom, é ótimo. É um caos para organizar, tá? É um caos para organizar. Tu passa metade da tua vida organizando o estudo. Então, eu não recomendo. Outro método de estudar. Estuda 4, revisa 2. No caso, por exemplo, estuda segunda, terça, quarta, quinta. Sexta e sábado, tu revisa os materiais da semana. Ou, estuda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado, revisa os materiais da semana. Ou, estuda segunda, terça, quarta, quinta. Sexta e sábado, revisa os materiais da semana passada. Eu considero esse melhor. Tu dá 15 dias de mais ou menos distância entre os dois. E ainda, finalmente, óbvio, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, estuda os materiais da semana. E aí, no sábado, tu estuda os materiais da semana anterior, cerca de 15 dias atrás. Esse é mais apertado, porque estudar um dia, material de 15 dias atrás, é um pouco mais difícil, tá? Minha recomendação, estuda 4, revisa 2, sendo que esses dois passou 15 dias do estudo. Então, numa semana A, tu estudou português, matemática, vamos simplificar, né? Segunda-feira, português, terça matemática, quarta previdenciário, quinta informática. Certo? Português, matemática, previdenciário e informática. Aula 0000. Aí na segunda semana, tu estuda de novo português, matemática, previdenciário e informática. Mas tu vai estudar a aula 1. Na quinta, ou na sexta e no sábado, tu vai revisar as aulas 0 da semana. E aí na outra semana tu vai revisar as aulas 1. E na outra semana tu vai revisar as aulas 2. Por quê? Por que fazer uma loucura dessa? Porque é um intermediário entre o 24/7/30 e o Estuda 4 Revisa 2. Tu vai estar dando um tempo bem razoável para ti de estudo entre a revisão e o estudo inicial. Para quem que serve isso? Para aluno avançado. Todo esse material de hoje é para aluno avançado. Se tu for aluno iniciante, a minha recomendação é estuda na mesma semana o material que tu estudou na própria semana, tá? Então faz uma revisão já através de questões ou alguma coisa.
isso é importante que eu fique salientando essa questão do aluno avançado, porque todo esse método 4.4 com estuda 4, revisa 2 e tal, não está de acordo com a trilha. A trilha, ela tem revisões baseadas em grupos tanto do 0 quanto do avançado. Então a gente tem que botar a nossa régua mais ou menos no meio termo, certo? A gente é obrigado a fazer isso, tá? Então, por isso que eu tô falando, quem é avançado, eu recomendaria muito que seguisse essas aulas, tá? Porque eu acredito que o aluno avançado tem que se distanciar um pouco da trilha, tem que fazer um estudo mais adequado, mais focado e tem que ter mais maturidade de estudo. Beleza? Pessoal, esse era o conteúdo, ok? Eu vou responder algumas perguntas agora. E quem tiver alguma pergunta sobre o assunto, a gente vai responder, porque em 10 minutos a gente está fechando, tá? Vamos lá. Volto enquanto isso tentando ler. Ver se eu acho alguma pergunta que seja pertinente. Eu fiquei de falar sobre raciocínio lógico. Para quem estava querendo ouvir sobre raciocínio lógico, eu já postei no Telegram, porque acabou que teve gente que ficou incomodada, que eu falei que eu ia falar no webinário. Então, já falei no Telegram e vou resolver isso daí. Peço desculpa pelo problema do raciocínio lógico, tá? Fabiana, quem está na trilha ainda, a pergunta é sensata, tá? A pergunta é muito sensata. Porra, tô fazendo um webinário da trilha e tu tá falando só fora da trilha? É uma pergunta muito sensata. Quem tá na trilha, na minha opinião, segue a trilha, estuda a trilha e finaliza a trilha, tá? Não tenta inventar muita coisa se vocês estão na trilha. Eu recomendo o término dela. O que eu não recomendo na trilha é, se você estiver conseguindo ir rápido, já puxa a semana que vem, já entreguei todas as trilhas. Tem trilha aí até a 17, eu acredito, ou 16, não me lembro. E então vai, tenta adiantar ao máximo, sem ter pressa, sem estudar corrido, tá? Mas já tenta terminar a trilha, porque daí tu consegue depois fazer o estudo do avançado, tá? Vai ter trilha 70-90? Num pré-edital, Romário, não vai ter trilha 70-90. Talvez num pós a gente separe entre avançado e básico, tá? Como estudar pelo site e menos PDF. Rose, eu respondi isso durante toda a aula, tá? Como estudar pelo site e menos pelo PDF. Então, usa o sistema de questões, assiste essa aula na íntegra, que tu vai saber como estudar pelo site, porque a gente fala exatamente sobre como estudar por questões nessa aula. Ana Magalhães, como eu falei, qual é a dúvida? Falar novamente sobre método para revisão não é uma pergunta tipo direta. Eu preciso de uma direção na dúvida que você tiver, tá? Fazer as 120 questões da prova, já que a nota de corte, a prova passada foi Então, Maria Carolina, se a gente falar de questão certa, anula uma errada, com certeza fazer as 120 questões, se tiver 120, não é sensato. Não é possível que tu vá saber todas. Chutar a questão em CESP é loucura. Chutar a questão em CESP é loucura total, tá? Então, eu não recomendo fazer todas se tu não souber todas. A Maria tá perguntando se o material é diferente. Não. O material do 0 até a aprovação é o material de 2022. Não teve mudança porque não houve mudança na legislação ou em nenhuma parte do conteúdo, tá? Dá tempo de fazer a trilha ainda, pegar avançado? Ana Magalhães. Dá tempo, a gente não sabe quando é que vai ser o concurso, não. O concurso pode sair em 2023, tá? Então não se preocupa. Alberto, não consegue sair de 70%. Assiste esse vídeo do começo, porque todo ele é sobre como sair de 70%, tá? Realmente é fantástico esse vídeo para ti, na minha opinião, se tu estiver querendo sair de 70%. Eu recomendo que tu comece de novo e assista por completo, tá? A trilha serve para qualquer concurso? Sônia, a trilha serve para o concurso que está escrito. Então, uma trilha do INSS jamais serviria para uma trilha de diplomacia. Uma trilha de auditor fiscal jamais serviria para uma trilha do INSS. São concursos completamente diferentes, tá? Vou pegar sua dica e fazer agora tópicos mais cobrados. Gilciane,
Se tu tá com 92% de acerto em sistemas de questões, tu tá basicamente aprovado, tá? Mas eu recomendo que tu faça um teste e veja efetivamente se tu tá com 92% ou se tu tá com uma falsa impressão de 92%. Isso é muito comum, tá? O balde de água fria não é divertido de levar, mas ele é válido porque tu consegue direcionar o teu estudo, tá? A Sônia vai fazer SEC Bahia. Sônia, as dicas que eu falei hoje servem para ti, sem dúvida, mas tu tem que procurar uma trilha do assunto ou estudar por conta no assunto. Eu não recomendo a trilha do INSS para um concurso específico da Bahia, tá? O Júnior está demorando para terminar uma trilha. Júnior, tem que pesquisar um pouco sobre como ler, tá? Como ler, leitura um pouco mais rápida. E realmente, às vezes, o pessoal tem dificuldade com isso daí. Mas mais importante do que terminar rápido é terminar direito, tá? Se tu estiver estudando mais de 25 horas por semana e não estiver conseguindo terminar a trilha, pode ser que esteja um pouco lento. Mas se tu estiver estudando aí umas 15 horas por semana e não está terminando a trilha, pode ser que tu tenha que estudar mais, tá? 15 horas é pouco. Não, desculpa, 15 horas não é pouco estudo, 15 horas é pouco para terminar uma trilha, tá? Ainda assim, tu consegue ser aprovado com 15 horas de estudo sem problema. Valeu, professor. Quando eu tenho para fechar o edital pelos PDFs, dando 4, 5 horas. Food Series, quanto tempo eu estudo? Food Series, não dá para saber, depende de quanto tempo demora para fazer questão, quanto tempo demora para ler. O que eu sei para ti se tu estiver seguindo a trilha, tu vai levar 16 ou 17 semanas. Eu não consigo lembrar na minha cabeça se é 16 ou 17, tá? Danilo Melo falou aqui sobre o sucesso e a soma de pequenos esforços repetitivos diariamente. Sem dúvida. O Danilo Melo, eu sei que está com nós aqui, mas falou bem. Alguma previsão para simulados? A princípio não tem simulado, mas com esse concurso cada vez mais beirando aí, a gente deve ter um logo, tá? Tem limite de horas líquidas de estudo por dia? O Bruno tá perguntando. Olha, tem, né? Tanto para baixo quanto para cima. O ideal é estudar pelo menos aí... Número é difícil de colocar, tá? Porque tem gente que trabalha, não sei o quê. Eu não gosto de diária mínima, tá? Eu gosto de semanal mínima. Eu acho que 20 horas semanais mínima é saudável. Sábado e domingo estão aí para quem quer mudar de vida. Máxima no dia, líquida, pode ser que 8 horas seja um limite saudável, tá? Se o pós-edital vier, pode ser que 10 horas seja um limite saudável. Cuidado para não enlouquecer e ter um burnout, que chama. Que é quando a gente força e aí chega na prova, não consegue nem fazer a prova porque o cérebro está derretendo, tá? Levei 9 meses para fazer a trilha do INSS, estudando 3 horas e meia por dia. A Gilciane levou 9 meses para terminar. Dá para terminar mais rápido? Sim, mas se ela levou 9 meses e fez um estudo de qualidade, vale muito a pena, tá? Eu nunca foco no quanto tempo demora para terminar, e sim na porcentagem de acerto que a gente está tendo. Porque tempo para terminar ou término de um curso não significa nada. Eu tenho um monte de amigo meu que tem curso de inglês e não fala porcaria nenhuma. Enquanto que tem um monte de gente que não tem curso de inglês e é fluente em inglês. Isso é uma demonstração extremamente razoável da proficiência que um estudo bem feito tem. Não é o tempo de estudo ou o diploma do estudo, e sim como foi estudado. E a melhor maneira de saber como foi estudado é tirando porcentagem de acerto. Foco no resultado. Tá? Tem cara que estuda 8 horas por dia. Tem cara que estuda 8 horas por dia. Maria, eu respondi agora sobre quanto tempo para terminar a trilha, tá? A Sara Dominique, ou Dominique, sei lá, não consegue absorver conteúdo depois de 5 horas. Tem um jeito de tu fazer isso. Eu vou responder essa última pergunta da Sara e daí a gente finaliza. Sara, a minha resposta sobre estudar mais de 5 horas por dia, tu pode fazer pesquisa na internet. Método Pomodoro. Pomodoro é tomate em italiano, que é um estudo de... Estuda 50 minutos, descansa 10. Estuda 50 minutos, descansa 10. E aí tu pode evoluir. Estuda 50 minutos, descansa 10. Estuda 50, descansa 10. Estuda 50, descansa 10. Estuda 50, descansa 10. Estuda 50, descansa 3 horas. Estuda 50, descansa 1 hora.
Então, fazer pausas mais longas ao longo do dia, caso tu tenha capacidade, naturalmente. Se não, estuda antes de trabalhar e depois de trabalhar. Tenta quebrar. Se não, estuda antes de trabalhar, ao meio-dia e depois. Entendeu? Dá espaços maiores. Isso ajuda o cérebro a renovar. E o melhor de todos, para quem consegue dormir meia hora, às vezes renova a pessoa de maneira que ela praticamente consegue voltar o dia do zero, tá? Então, às vezes tem gente que estuda 5, não consegue mais estudar, mas aí se dormir meia hora, consegue estudar mais 3 tranquilamente. Beleza? Pessoal, agradeço a participação de todos. E vamos estudar, o concurso está por aí. Dá tempo, tá? Tem muita gente agoniada com o tempo. Ah, será que dá tempo? Será que dá tempo? Dá tempo, dá tempo. O que eu tenho certeza é que dá tempo. A gente tá falando de um curso com 6 matérias. Dá tempo de terminar, dá tempo de se especializar, dá tempo de ser aprovado. Especialmente porque a gente não tem edital. Quando a gente tiver edital, dá tempo ainda, por incrível que pareça, dá. Mesmo com o edital lançado, para INSS dá. Se a gente tivesse fazendo um concurso para juiz, eu não ia ser mentiroso e falar para vocês, dá tempo. Não, não dá, não dá. Abriu o edital para juiz, dá tempo? Não, não dá. Abriu o edital, dá tempo para delegado? Não, não dá. Dá tempo? Não, não dá. Para muitos não dá. Para técnico do INSS dá, tá? Não porque o concurso é mais fácil, não porque o concurso... É porque a gente tem pouca matéria. Então, dá tempo de se especializar, tá? Agradeço a participação de todos mesmo, tá? E a gente se vê. Pediram meu Insta, eu não tenho Instagram. E o Telegram, a gente tem o grupo, né? Da trilha. Eu não consigo, por incrível que pareça, eu não consigo botar nem o link do Telegram aqui, tá? Mas Instagram eu saí porque aquilo lá tava comendo meu cérebro. Inclusive quem tá estudando, toma cuidado com o Instagram, tá? Ele é perigoso com o gerenciamento do tempo. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.